Hoje, no programa Virou Notícia, vamos conversar e falar de São José da Bela Vista, município de Conceição do Castelo, no estado do Espírito Santo. Ali nasceu um menino, filho do casal Olívio de Stefani e Olívia Brunelli. Os pais, descendentes de italianos, educaram seus filhos mostrando-lhes a responsabilidade e, acima de tudo, a educação religiosa. E foi muito cedo que um de seus filhos, Ismael de Stefani, começou a participar das celebrações litúrgicas em seu pequeno São José da Bela Vista. Com o passar do tempo, era cada vez maior a vontade do menino Ismael participar dos movimentos religiosos, os quais ele se identificava com grande vontade de servir o próximo. E foi com pouca idade que o menino Ismael decidiu então ir para o seminário. É com muito prazer que nós cumprimentamos o nosso convidado de hoje no programa Virou Notícia, Padre Ismael de Stefani. Boa noite, meu querido amigo, queridos participantes desta TV. É com muita alegria que estou aqui para participar deste programa e poder colaborar com algumas reflexões. Perfeito, Padre. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, Padre Ismael, é a seguinte: o senhor pertence a uma família de quantos irmãos? A minha família, nós somos 5 irmãos, né? São 3 homens e 2 mulheres, né? Uma família, para aquela época, até pequena. Pequena. É. E como era, padre, a convivência quando ainda criança com os seus pais e seus irmãos? O senhor era um menino assim, digamos, normal, soltava pipa na rua, jogava assim um futebol, partida de futebol com os amigos. Como era a história do senhor da infância? Olha, a minha infância foi um garoto normal, né? Tinha as minhas atividades, nós tínhamos também um sítio, né? E já desde criança a gente já cuidava com o papai, né? Ir para o trabalho. Mas e a minha vida ativa de estudante, depois brincar de futebol, né? Jogava até. O senhor fez tudo isso? Tudo pai? isso, jogava até com as minhas primas, que hoje também são freiras, né? O As pai mulheres. do senhor também ensinou o senhor a ir lá no Palhol, descascar o milho, ensinou? Ah, sim, meu pai, ele dava um exemplo, né? E aquele exemplo os filhos deveriam seguir. Eu acho uma coisa importante que meu pai deixou, né, de recordação e de lembrança, é esse jeito de ser, né? Ele fazia para a gente ver e tentar compreender e a caminhar com ele. O senhor iniciou o estudo do ensino fundamental, padre, em São José da Bela Vista mesmo? Não, em São José da Bela Vista eu fiz até a 8ª série. Depois eu parei, né? Aí continuei meus trabalhos na roça, né? Isso, né? Cuidando da lavoura, e não quis estudar. Aí fiquei até os 23 anos, né? No campo, né? Com a 8ª série, depois que eu resolvi então pensar numa vida religiosa, numa vida congregacional. Mas antes disso eu tive várias experiências, desde criança, né, já era coroinha com 7 anos. 7 anos de idade já era coroinha, então tinha essa vocação de estar mais próximo do altar, né? Mas no decorrer do tempo eu fui jogando bola e fui até técnico do time da minha comunidade, né? Eu era tão novinho e as pessoas mais idosas, eu dizia assim: olha, você hoje não vai poder jogar não, ou senão vai jogar um primeiro tempo, segundo tempo você não joga, que eu vou colocar outro no seu lugar. E com essa idade o pessoal respeitava. Então o senhor já tinha o dom de ser coordenador já, padre? Tinha, graças a Deus, acho que eu já vim com esse dom desde criança, né? Aos 13 anos já tinha grupo de reflexão. Então, para mim, relembrar esse momento é muito importante na minha vida, porque aos 13 anos eu coordenar grupo de pessoas idosas, ir nas casas e fazia reflexão. Naquela época nós usávamos o livro chamado Boa Nova, né? Boa Nova. Boa Nova, né?
e é um grupo de comunidades eclesiais de base que nasceu, né, realmente a verdadeira igreja na minha região. E só para o telespectador ficar sabendo, São José da Bela Vista pertence a qual paróquia lá, pai? Pertence à paróquia de Conceição do Castelo, né? Conceição do Castelo. Conceição do Castelo, e a paróquia é Nossa Senhora da Conceição. Perfeito. Em sua infância, teve algum religioso em especial que influenciou o senhor a seguir um dia a vida religiosa, padre? Acho que são várias pessoas religiosas, porque na minha infância toda teve vários padres que passaram na minha paróquia, na minha comunidade, né? A comunidade também, na minha região, tem a casa paroquial. Na zona rural, cada comunidade tem a casa paroquial. E o padre, quando iria na comunidade rural, ele ficava 2, 3 dias naquela comunidade. Então, duas comunidades eu tinha, que era Santa Teresa e São José da Bela Vista. Então, eu ficava a semana toda com o padre. Isso foi me cativando, né? Quem me cativou mais foi o Frei Alaor, que depois eu fui morar em Tambaú. E o Frei Alaor tinha um carisma muito especial, uma dedicação muito grande. E isso motivava aquela criança também a um dia ser alguma coisa na vida. E essa época o senhor tinha mais ou menos que idade, padre? De coroinha, comecei com 7 anos. 7 eu fiquei anos. Até os 16 anos, né, de coroinha. 7 aos até os 16 anos. Teve uma experiência muito boa. Muito boa de cuidar, né? Até uma parte em latim, naquela época, eu respondia sem saber o latim, mas eu decorei tudo. Sabia. A convivência fez com que aprendesse. Me despertasse esse interesse para a vida consagrada. Seus familiares e amigos sabem que o senhor é apaixonado pelo seu ministério. Poderia partilhar um pouco de sua história vocacional? Como descobriu sua vocação para ser padre e com qual idade decidiu trilhar este caminho e como foi a reação de seus pais e seus irmãos, padre? Olha, o discernimento vocacional, ele acontece no decorrer da história de cada um, né? Mas o meu discernimento vocacional, ele surgiu mais dos grupos de reflexão. Tanto é que o evangelho que me chamou mais atenção e me convidou a decidir a minha vida religiosa foi o evangelho que Jesus chama Pedro, João, Tiago, e eles deixam aquele serviço para seguir Jesus. E fazendo a reflexão para a própria comunidade, né, aquela criança, né, fazendo a reflexão, dizendo assim, olha, Deus chama cada um para deixar alguma coisa para trabalhar na função do seu reino. E eu senti um chamado muito forte naquele momento, que eu estava falando para os outros, mas depois eu falei para mim mesmo, né? Aí me perguntei, mas não poderia ser eu também trabalhar neste reino, deixar aqui a minha família, os meus amigos, meus trabalhos, tudo, futebol que eu gostava, né? Então, esse chamado foi mais no mundo bíblico. E também, quando eu fui fazer um curso de pré-Boa Nova, que eu fiz o Boa Nova sem fazer o pré, né? Porque a comissão da comunidade achava que aquele jovem poderia fazer, né? Antes de fazer o pré-Boa Nova, fazer o Boa Nova. E era 6 dias de reflexão numa região de Minas Gerais. Eu lembro ainda desse encontro do pessoal, até de São Paulo tinha gente. Nesses 6 dias houve bastante reflexão do chamado de Deus, né, do trabalho também nas comunidades. E o Alípio, que era o coordenador da época, ainda se encontra vivo lá em Caratinga, trabalha ainda há muitos anos nessa formação de líderes. No final do 6º dia ele perguntou assim, ô Ismael, o que você vai fazer agora depois desses 6 dias? Aí eu disse para ele, olha, eu acho que eu vou pensar e repensar a minha vida. Foi então a partir desse momento que despertou em mim a vontade de fazer uma experiência religiosa. E a experiência religiosa, como tinha os padres agostinianos, mas eles não tinham muita vontade, parece, né, de chamar para ir para o seminário e assim por diante. E o meu primo, que já tinha vindo para Tambaú, trabalhar no santuário que tem do Padre Donizete,
Aí me falou desse lugar de fazer uma experiência religiosa trabalhando num santuário. Foi a partir daí da ideia do meu primo, eu conversei com o Frei Alaor, que era de Tambaú também, e ele era agustiniano, e conversamos com os padres sacramentinos que trabalhavam lá em Tambaú. Então foi o padre Dante, o padre Raimundo Dan e o Dom Joviano, o falecido Joviano, que se tornou bispo, que foi na minha região conversar com aquele jovem, com mais 3 jovens que estavam querendo fazer a experiência da vida religiosa. Ô padre, mas o senhor está dizendo, o seu primo foi trabalhar em Tambaú. O senhor tem mais também parentes religiosos? Tem o meu primo, esse primo também virou padre, como diz o pessoal, se ordenou padre, né? O padre Átila. Ele trabalha pela diocese de Jundiaí, porque ele quis sair de Tambaú para fazer experiência em Jundiaí por causa das comunidades que ele acompanhava, né, as comunidades neocatecumenal. Então ele se ordenou pela diocese. E na minha família eu tenho 5 primas que são freiras. Então, primeiro grau, padre? As freiras, né, hoje são provinciais, né, tá para esse mundo afora, são franciscanos da Divina Vontade. Então, eu tenho 5 primas que pertencem à família religiosa. Que beleza, coisa bonita, padre. O senhor começou os seus estudos preparatórios no estado do Espírito Santo mesmo, padre? Então, aí eu estudei até a 8ª série, parei depois, eu vindo para Tambaú, né, que eu queria trabalhar também no santuário, né, e também estudar. Então, eu fiz o ensino médio em Tambaú. Depois dos 3 anos lá, a gente fez uma boa experiência, que aí começamos, no 3º ano, começamos uma vida já de seminário, né, para discernir para onde que eu iria, né, que a filosofia era em Belo Horizonte. Sim. Então, me preparei, né, no 3º colegial para ir prestar o vestibular na PUC, né, de Belo Horizonte. Aí eu fui morar na casa de Belo Horizonte, em meus estudos. Depois terminei a filosofia, nos 4 anos. Depois eu fui fazer o noviciado em Uberaba. Uberaba. 1 ano de noviciado. Hoje já são 2 anos de noviciado, para uma experiência mais comunitária e estudar um pouco a espiritualidade do fundador. Depois do noviciado, então eu fui para São Paulo fazer a teologia. Estudei em São Paulo, eu morei lá no bairro Ipiranga e trabalhava nos finais de semana em Diadema. Diadema, que era um bairro tão violento, né? Assim, tão desprezado. Hoje já está muito bem organizado, mas naquela época não tinha nem asfalto, nem nada, e a violência era muito grande. E foi um período muito bom, porque nós tínhamos também lá tinha a paróquia e 10 comunidades. Então nós tínhamos Era muito grande, então, pai. A nossa paróquia, naquele período do estudo da teologia, era 100.000 habitantes. Hoje já são 4 paróquias, né? Sim. Porque foram dividindo e tudo. Mas foi uma experiência da teologia e do trabalho pastoral muito bom. Sim. Esse foi o meu estudo, um pouquinho a minha caminhada para chegar à decisão, né, da vida religiosa. Então, no noviciado a gente já faz os primeiros votos, né? Depois tem que renovar 4 vezes para depois fazer os votos perpétuos. E depois que termina a teologia, já tem o diaconato e pode se ordenar sacerdote. Sim, sim. Em que ano foi a sua ordenação, padre? E onde celebrou a sua primeira missa? A minha ordenação foi um desejo, né? O diaconato, eu quis ser ordenado em São Paulo, lá em Diadema, né? Porque é onde eu trabalhei 4 anos com aquele povo e acreditava também naquele povo que eles mereciam ter a ordenação diaconal. E aí o pessoal do Espírito Santo quiseram participar da minha ordenação diaconal, vieram para São Paulo. E a minha ordenação sacerdotal, eu escolhi minha terra natal, né, em São José da Bela Vista. Sim. A celebração teria que ser num campo aberto, porque a comunidade é pequena. Sim. E eu marquei às 4 horas do dia 29 de fevereiro, ano bissexto, né, em 1992. Pai, 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Era o sábado de carnaval. Eu brinquei que eu queria ser ordenado no ano bissexto e no sábado de carnaval.
Mas na hora deu um chuvão, né, de todo o tamanho, né, e o pessoal de São Paulo, de Diademas, que eles alugaram 2 ônibus para participar da minha ordenação, lá em São José da Bela Vista, e pessoal todo de favela, esse organizado, tudo. E eles se perderam no caminho e o ônibus dele tem 8 quilômetros de terra, de chão, não tem asfalto para chegar nessa comunidade. Ainda provavelmente deve sair este ano o asfalto até lá em casa, né? E o ônibus começou a chover, então o ônibus encostou no barranco e o pessoal não tinha chegado para o horário da celebração. Sim. Aí o bispo perguntou para mim, senhor Padre Ismael, você vai querer ser ordenado hoje ou amanhã? Eu falei assim, olha, se o bispo fala uma palavra dessa, eu já estava querendo falar antes do senhor falar. Então deixa a ordenação, a festa nós fazemos, que tinha o jantar, a festa nós fazemos antes da ordenação, vamos comer e beber e tudo. E o pessoal de São Paulo vai chegar e amanhã me ordena, então. Aí o bispo voltou para Cachoeiro do Itapemirim, que é 63 quilômetros, Sim. E voltou no domingo para me ordenar. Então eu fui ordenado no ano de 1992, no dia 1º de março. 1992. 1992, dia 1º de março. E nisso a celebração eucarística também, que seria a primeira Eucaristia que eu ia presidir, seria a ordenação no sábado e no domingo a primeira Eucaristia. Nisso aconteceu que teve a ordenação para o domingo, aí eu celebrei às 3 horas da tarde na outra comunidade de Santa Teresa, a celebração eucarística às 15 horas. Puxa vida. E depois aquele pessoal todo, à noite, viajaram para São Paulo, até Uberaba também tinha um ônibus, né? Que história bonita, padre. Muito bonita, eu acho linda a atitude do meu bispo. Hoje ele é o arcebispo de Vitória, ele era bispo de Cachoeiro, hoje ele é arcebispo, Dom Luiz. A atitude dele de transferir, né, a ordenação, porque eu falei que eu gostaria que o povo de São Paulo, andando mais de 1000 quilômetros, e para participar da minha ordenação eles não poderiam participar, mas no domingo poderia. E ele aceitou com muita tranquilidade. Eu vejo uma atitude muito bonita e uma providência divina. Que bom. Ô padre, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.